E todo motorista sabe que o pneu é um item essencial para a segurança do carro. Só que mesmo assim tem gente que insiste, na verdade, em se arriscar. E um pneu em más condições, gente, não é só perigoso quando chove, não. Se ele estourar com um veículo numa velocidade grande, por exemplo, a viagem pode terminar sim num acidente muito sério. Eles são a base que garante estabilidade e segurança, mas nem sempre recebem o cuidado de quem depende deles. É fácil encontrar quem já tenha passado por situações de risco por causa disso. Você vê direto carcaça de pneu de caminhão solto na rodovia. E às vezes você vai querer desviar em cima, assusta, né? Aí pode provocar uma colisão de alguém que está passando do lado. Ele estourou, o carro capota, vai parar mesmo, vai soltar pedaço na pista. Tem que ter cuidado, aquilo ali praticamente é uma arma. Uma arma que não poupa a vida de ninguém. No último fim de semana, 9 pessoas morreram num acidente no quilômetro 111 da rodovia dos Bandeirantes, na altura de Sumaré. No canteiro central ficou a marca por onde o carro passou antes da colisão. A perícia esteve no local e a suspeita é de que o acidente tenha sido causado pelo estouro de um pneu recalchutado. Segundo testemunhas que estavam aqui no local quando chegamos, houve um estouro num pneu, ele cruzou a rodovia, passou o canteiro central e colidiu frontalmente com o veículo S10, que estava no sentido interior capital. A gente pode avaliar que ele está sem a ressolagem inteira, ele saiu toda a ressolagem do pneu. Ignorar as condições dos pneus é correr risco e colocar a vida de outros em risco também, principalmente nas estradas. Quando os carros atingem altas velocidades, acontece uma expansão de ar dentro dos pneus. E aí, se eles têm algum tipo de bolha ou foram remoldados, ficam mais sujeitos à perda de ar repentina quando estouram. Essa perda provoca o esvaziamento do pneu. O aro da roda toca o chão e aí fica quase impossível manter o controle do carro. Eu 3 vezes, em função da profissão, tive que fazer esse teste de estourar pneu dianteiro e traseiro. Não pretendo fazer mais, porque nas 3 oportunidades quase o carro capotou. Então, acho que a gente já passou por sorte demais. Essas imagens mostram um teste feito justamente para comprovar isso. O pneu traseiro estoura e mesmo o piloto experiente não consegue controlar o carro. Veja novamente. O grande problema é quando você tem uma perda total do ar. E ela se dá de uma maneira muito rápida, Se ela for através do eixo dianteiro, dificilmente você vai conseguir corrigir o carro. Se for do eixo traseiro, você não vai corrigir nunca. Maurício tem uma oficina e lembra que para evitar acidentes, calibrar os pneus também é fundamental. Se o brasileiro calibrasse o pneu dele a cada 15 dias e colocasse a calibração certa, não aconteceria o que acontece, pneu estourar na pista, ressolagem, arrancada. E claro que essa aí é sempre a primeira atitude, Verificar os pneus, manter tudo certinho, tudo em ordem. Mesmo assim, com todas as condições ali ajustadas, é importante ficar em alerta. E a gente procurou um piloto especialista em segurança no trânsito para explicar o que mais deve ser observado além da calibragem. Antes de viajar, de pegar a estrada, o motorista até checa coisas importantes no carro. Nível de água, de óleo, calibragem dos pneus. Mas será que isso basta? Ou tem outros fatores dos pneus que a gente precisa observar para não colocar em risco a vida do motorista e a vida dos passageiros? Por isso a gente está numa oficina mecânica com um especialista automotivo para mostrar para a gente algumas situações que são bem comuns, Esse pneu, por exemplo, a gente consegue ver que ele está bem desgastado, Exatamente. Esse pneu já não tem mais condições de rodar. Já tem que ser descartado, que coloca em risco já a segurança do usuário. Esse pneu, aparentemente, a pessoa que não entende, que é leiga no assunto, vai olhar e vai falar, não, ainda tenho borracha aqui para rodar, o pneu visualmente está bom. Porém, ele não está, porque ele tem uma seta que indica o desgaste do pneu. E nesse caso, chegou no limite da borracha do pneu. Então, o mesmo pneu, no mesmo aro, na mesma medida, nós vamos perceber a diferença aqui de um pneu novo, que são iguais. Olha a diferença, a quantidade de borracha que eu tenho aqui para rodar com esse pneu. Esse pneu que aparentemente estaria bom e para muita gente, já oferece bastante risco. Já oferece bastante risco, por quê? Se você precisar de uma curva, frenagem, se estiver chovendo, ele não vai conseguir cortar a água como deveria. E não vai suportar o peso de repente, depende da quantidade de carga que tiver, que também não é observado às vezes, que vem marcado no pneu, ele também vai trazer problemas para o usuário. Então, se eu pegar um buraco, tanto com esse pneu velho, ou esse aqui, o pneu que está no final de vida já, e esse pneu novo, pode arretar uma bolha, tanto do lado interno do pneu, quanto do lado externo. Lógico que o lado externo é muito mais fácil de visualização, mas tem que tomar cuidado, tem que olhar. Então, antes de fazer uma viagem longa,
o que preza é fazer uma preventiva, fazer uma checagem dos pneus, fazer uma checagem do próprio carro. E também não adianta só trocar os pneus se não fizer uma manutenção preventiva em relação a uma suspensão, verificar se não tem nenhum outro problema, porque isso também vai trazer em risco para o usuário, porque o pneu pode estar bom, a suspensão não está, não vai resolver o problema. O especialista orienta ainda que se a pessoa, no caso você, for fazer um rodízio aí de pneus, deve sempre colocar os pneus mais novos na parte de trás.